Eu sou o Felipe, sou membro do Grupo PET e, primeiramente, em nome de todo o grupo, nós gostaríamos de agradecer a sua presença aqui na live e também em nome do nosso tutor, que é o Antônio Sabaris, professor Antônio Sabaris. E também gostaríamos de desejar um sucesso aí na sua gestão e que tudo venha a ficar bem. E nós gostaríamos de passar para o senhor pontos que o senhor queira acrescentar, uma fala inicial, um parecer aí sobre o que o senhor quiser, sobre a gestão, sobre o momento que a gente está vivendo. Não, quero agradecer antes, Thiago, o convite do PET. Né? Eu tenho muito apreço pelo PET, quando fui pró-reitor de ensino, tive a chance de acompanhar o trabalho que o PET faz. Né? Na época, nosso pró-reitor adjunto, o professor Márcio Barroso, é que coordenava, mas ele sempre me relatava as atividades do PET. Participei de uma outra modalidade do PET, que é o PET Saúde, o ano passado, interprofissionalidade. Tive a chance de aprender muito com os alunos, com os tutores, né? Com os preceptores do PET. Eu sei da importância do PET na formação acadêmica de todos vocês. Também quero mandar um abraço e agradecer ao professor Antônio Sabaris, grande companheiro, desde que eu cheguei aqui na universidade, sempre me acolheu muito bem, sempre me ajudou, enfim, e não poderia recusar um convite de estar com vocês na noite de hoje. Hoje nós estamos fazendo 52 dias de gestão, estamos no início de uma gestão, né? Estamos nos familiarizando com a situação de ter uma gestão iniciando no meio de uma pandemia. Tem sido um grande aprendizado, é o momento também de unirmos as pessoas em prol de salvarmos vidas. Então tem sido um trabalho bastante intenso, não só meu, mas da professora Rosi, nossa vice-reitora, de toda a equipe, né, que vai estar nessa gestão até 2024. E, mais uma vez, muito obrigado àqueles que nos acompanham. Boa noite, uma fraternal saudação para a noite de hoje, para que a gente possa debater a atual conjuntura que envolve a nossa universidade. Ok, muito obrigado. Então, a gente tem várias perguntas aqui e a serem respondidas, que são dúvidas muito recorrentes de todos os alunos. E, inclusive, a gente até abriu nossa caixa de perguntas do Instagram para que os alunos possam nos enviar essas perguntas. Então, vou começar aqui com a primeira. 3% dos alunos da UFCJ não possuem acesso à internet, segundo a pesquisa que foi realizada, o mapeamento dos discentes. E todas essas perguntas vão ser embasadas nessa pesquisa. Dentre esses alunos, 21% não possuem internet móvel e muitos têm acesso limitado à internet de banda larga. Tendo isso em vista, quais são os meios de comunicação que os alunos podem utilizar para obter informações sobre o decorrer da universidade, sobre se vão ter ensino à distância e dentre outras notícias, né? É uma boa colocação, e até os resultados dessa pesquisa se assemelham muito aos dados nacionais. A gente tem canais de comunicação, isso atende aqueles que têm acesso, é lógico, todos aqueles que têm acesso à tecnologia. A gente tem os canais nas redes sociais, na nossa universidade, através da Ascom, tem feito um trabalho fabuloso, tem sido um grande parceiro para a divulgação dessas informações, tem feito isso. Claro que também temos a possibilidade daquilo que é usual, né, de enviarmos as correspondências e mesmo os contatos que temos que fazer por telefone ou outras formas que poderemos ter para informar os nossos alunos. Também a gente tem conversado muito, os estudantes têm sido nos apoiando muito, o DCE, o CEAS, e a gente sabe que a rede também de comunicação entre os alunos, entre vocês, ela é muito boa. E a gente quer também trabalhar com isso. Tanto é que, e não só nisso, né? Vocês mesmos instruem os próprios professores na tecnologia, que foi o que aconteceu agora, né? A gente conseguiu fazer a conexão com a ajuda
de vocês, estudantes. Então, essas são colocações já para a gente fazer. Sobre aqueles alunos que não têm acesso à informação por tecnologias como computadores, notebooks, tablets, a pesquisa aponta para isso. O que nós já estamos fazendo? Nós, junto com a Pró-Reitoria de Planejamento, junto com a PROAD, junto com a NTINF e a Pró-Reitoria de Ciência Estudantil, nós já começamos a trabalhar em um planejamento para poder levar acessibilidade à tecnologia dessas pessoas. Nós estamos estudando o formato, estamos fazendo o aporte financeiro, caso tenhamos o retorno das atividades pelas aulas remotas, para que nenhum dos nossos alunos fique para trás. Então, essa é uma das primeiras preocupações. Também tínhamos começado a estudar como poderíamos fornecer aos nossos alunos acesso à internet, ou melhorar, né? Então, começamos a fazer esse estudo. Por coincidência, no dia de hoje, o MEC fez um anúncio via RNP, que é uma organização que a gente tem muito respeito, e a internet da nossa universidade passa pela RNP. Temos usado, inclusive, as salas da RNP para reuniões. Então, a RNP hoje, no pronunciamento do MEC, falou do edital para chamamento de empresas de telefonia para disponibilizar dados móveis aos alunos das instituições federais de ensino superior, tanto as universidades quanto os IFETs. Eu não tive chance ainda de ler o material, o próprio Sabaris também me mandou o material, agradeço já ao Sabaris, falando da biossegurança que foi anunciada hoje, caso lá na frente as atividades presenciais, algo que eu já coloco de antemão, muito pouco provável de acontecer nesse ano, é muito pouco. Estamos acompanhando as discussões dos nossos epidemiologistas, dos nossos infectologistas, virologistas, os profissionais da saúde da nossa instituição, e eles têm apontado para isso. Não há possibilidade de um retorno, pelo que tudo indica, no segundo semestre, para as atividades presenciais. E quando isso acontecer lá na frente, sem vacina, com todas as medidas de segurança que os protocolos estabelecem. Então, Tiago, de início, é isso que a gente já tem a dizer. Temos esse sentido da limitação, o mapeamento serviu para isso, para a gente saber qual é a realidade, qual é o contexto da nossa comunidade acadêmica, não só dos discentes, mas também dos docentes e técnicos administrativos. Certo. Então, o senhor até respondeu uma pergunta já pertinente que a gente tinha aqui também, que era se havia possibilidades de voltarem às aulas presenciais. Assim, qual que é a previsão, né, de quando que poderia voltar? Só que o senhor acabou respondendo até. Então, vou passar para a próxima pergunta. Cerca de 7% dos discentes possuem filhos, de acordo com a pesquisa realizada, o mapeamento. E caso ocorram aulas de forma remota, o ensino à distância, esses alunos que possuem filhos receberiam algum tipo de auxílio, algum tipo de... A gente já tem previsto, a PROAI tem feito um trabalho muito bom, né? A Jonice, que está conduzindo inicialmente a PROAI, tivemos a reunião também com a Josi, que era a reitora anterior, tomamos ações conjuntas da gestão anterior e dessa gestão, até porque uma colocação que nós já fizemos de início, o importante nesse momento é preservar a vida das pessoas, a bandeira que temos é a preservação de vida, da segurança, mas a PROAI, pela Política Nacional de Assistência Estudantil, já tem uma previsão para auxílio de filhos das nossas alunas. É um auxílio creche, mas como esse momento, inclusive as escolas de educação básica e as creches estão fechadas, há a possibilidade de usar esse recurso para algum tipo de auxílio àquelas alunas. E acho que quando a gente fala das alunas, né, a gente sabe também que tem alunos que têm filhos, né? Que acho que também tem que estimular não só a questão da maternidade, da maternagem, mas também da paternidade, da paternagem. O homem tem que assumir a responsabilidade também pelos seus filhos, né? E se a gente puder, com essa política, o orçamento que nós temos do Penais,
poder contribuir para aqueles que têm filhos em idade muito tenra, a Política Nacional de Ação Estudantil ela está voltada para as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, né? As que não completou ainda 6 anos. Então, sim, a gente tem essa demanda. Eu, particularmente, mesmo antes da pandemia, eu tive a chance, como professor, ano passado, de ver mães levando seus filhos para a aula, porque não tinham com quem deixar. Mesmo durante o processo eleitoral, era um compromisso que nós tínhamos, mesmo passado a pandemia, de pensar também na volta presencial de projetos que possam contribuir na proteção dessas crianças, enquanto suas mães, mesmo seus pais, estão em atividade, em aula, né? E claro, quando eu falo dos pais, é que eu estou falando de uma paternidade responsável, né? Porque nós, pais, temos que assumir também a educação, o cuidado dos nossos filhos, né? Sim, com certeza. Então, vou passar para a próxima pergunta. Através da pesquisa institucional realizada com os discentes, nota-se que um aumento considerável relatou uma piora de saúde psicológica dos alunos. Na saúde psicológica dos alunos, né? Então, eu gostaria de saber se haverá algum tipo de suporte. Como havia um suporte antes da pandemia, psicológico, a gente gostaria se vai haver um suporte antes das aulas presenciais voltarem. É uma boa E não só colocação, uma boa após, né, pergunta. que era durante Nesse e após as momento, a presenciais. PROAI continua acompanhando os nossos alunos e alunas que estão afastados. Se vocês entrarem na página da PROAI, tem toda uma orientação sobre o acompanhamento psicológico nesse momento. E, claro, a ideia é continuar dando esse atendimento nesse momento e no retorno também, porque são momentos difíceis para todos nós, né? Mesmo se você notar a pesquisa, técnicos e professores também apontam para uma piora na sua qualidade de vida, na sua saúde mental. Então, vai ser um momento para todos nós. Claro que nessa perspectiva do alunado, nós temos uma política e vamos fortalecê-la nesse retorno. Também eu queria falar aqui das atividades que estão sendo desenvolvidas por vocês, alunos, por técnicos e por docentes. Também o pessoal, destacar aqui o pessoal do PET Saúde, os vários projetos que saem do PET Saúde, entre eles a psicologia, também voltando um atendimento para os profissionais da área da saúde, né? Não é só uma questão interna, mas também externa. Então, a universidade tem se mobilizado nesse sentido de garantir a saúde mental dos alunos, mas também uma preocupação que nós temos com os técnicos e com os docentes. Então, uma dúvida que a gente recebeu muito também, que é em relação aos os alunos do primeiro semestre de 2020 e também os novos alunos que vão entrar no segundo semestre de 2020. Eu pude acompanhar no que saiu a inscrição, né, do SISU do segundo semestre, lá no site da UFCJ. E a gente gostaria de saber como que vão ser remanejados os ingressantes do primeiro semestre e do segundo semestre, tendo em vista que os ingressantes do primeiro semestre desse ano, eles ainda não tiveram aulas, né? Não tiveram aulas presenciais, Essa é uma então como que preocupação não seria? só Teria uma nossa, da, divisão da de nossa turmas instituição, mas é uma ou grande discussão dentro do fórum mais professores? desculpa, dentro Gostaria dos de saber, corretores de por ensino, também favor. se tem feito essa discussão no COGRAD, e é uma discussão no fórum dos reitores da Andifes, né? Como é que vamos conciliar o SISU 1 e SISU 2. Um passo importante que foi dado, Thiago, e tinha que ser dado, era garantir a matrícula desses alunos, desses candidatos que agora se tornam alunos no vírus SISU 2. Como os nossos calendários estão suspensos, claro que a gente vai ter que discutir isso com o CONEP,
Uma questão que eu sempre tomo muito cuidado, Tiago, é que eu sempre prezo pelo trabalho coletivo, pela construção democrática. E às vezes as pessoas nos fazem perguntas e a gente não vai responder de maneira direta como as pessoas gostariam que fosse, porque a gente vai ter que levar isso para o coletivo. Pode ser que o encaminhamento, a resposta do reitor possa ser muito boa para ele. No coletivo, talvez ela não seja tão boa assim, por isso que a gente vai ter que construir coletivamente isso. Mas eu, Marcelo, enquanto professor, que já participei de conselhos, que já participei de recomposição de calendários, no momento dessa discussão, nos conselhos, a gente fazer essa recomposição. Tem um fenômeno, esse é um fenômeno muito novo para nós, tanto esse período de março até aqui sem aula, e a gente não pode retomar as nossas aulas, como seria no período de greve, atividades presenciais, porque não há como. Quando você fala de divisões de turma, é o que está acontecendo na Europa. A Europa, em países europeus, na retomada do calendário escolar, tanto da educação superior como da educação básica, e a Inglaterra tem instituições que não vão retomar atividades presenciais nas suas universidades, mas naquelas que retomaram, eles fizeram divisões de turma, mas isso para as turmas presenciais. Ou seja, se eu tenho turmas de 40 alunos e se respeitando as regras sanitárias de 1,5 metro quadrado a 2 de distanciamento um do outro, uma turma que era de 40, no espaço de 40 metros quadrados, você vai colocar pela metade aí. Então passa a ter aulas alternadas, mas aulas alternadas significa diminuir o número de dias da semana de aula. Então você tem uma redução da jornada desses alunos. É a experiência que está chegando para a gente de aulas presenciais, mas a gente está muito cedo para pensar nisso. A gente tem que pensar, mas não é agora, porque essa não é a nossa realidade, ela é mais em Minas Gerais, que estamos tendo agora disparando o número de pessoas contaminadas, de óbito, colapsando já o sistema único de saúde. Então não é uma realidade nossa. Agora, algumas universidades têm experiências como calendários especiais para poder abrigar tanto o pessoal do primeiro semestre quanto do segundo semestre letivo. Algumas dividindo em trimestres seria o semestre especial, entre aspas, né, que seria um trimestre. Então, são saídas que a gente está mapeando, Thiago. Então, a gente está fazendo como sou professor, a gente fala isso para vocês, né? Estamos fazendo nosso dever de casa. Estamos mapeando possibilidades para, conscientes delas, podermos tomar uma decisão, construir a decisão junto com os 3 segmentos. Então, é uma questão que atinge todos nós nas universidades federais, todas elas estão... Né? E tem uma outra questão importante, Tiago, que as pessoas não têm feito essa pergunta, e hoje saiu a pesquisa do MEC sobre o Enem. Quando as pessoas gostariam de fazer o Enem. E daqueles que responderam, acho que foi em torno de 1 milhão, eu não sei o dado ainda, eu peguei por alto, não tive chance para ler ainda os resultados e quantos responderam, mas está em torno de 1 milhão respondeu. E a maioria respondeu que gostaria de fazer o Enem em maio, né? Mas alguns colocam, acho que o segundo grupo, né? Mas maior de respostas, maior percentual, é em janeiro. Aí nós temos um problema. Se o ingresso do SISU do ano que vem, e isso não está sendo discutido, está começando ainda uma discussão, se tivermos o ingresso do SISU no ano que vem, e se nada for feito no segundo semestre, temos um problema social. Corremos o risco de deixar toda uma geração sem ingressar na universidade. Porque nós não temos como dobrar espaço físico. Não vamos ter essa questão. É um problema social. Quando a gente fala de não deixar ninguém para trás, significa também não deixar ninguém de fora. E a universidade, em 2019, nós oferecemos 2.795 vagas. Significa que 2.795 vagas, se não fizermos nada, né, e deixarmos tudo para depois, lá na frente, corremos o risco de termos 2.795 vagas não oferecidas. É um problema institucional para ser problematizado, ser debatido, mas temos esse horizonte. Então,
Estamos trabalhando nisso, Tiago. O que é possível fazer de levantamento, nós temos feito, ponderado, socializado, que é o mais importante. Nós não estamos guardando informação, estamos levando para a comunidade, estimulando que a comunidade participe dessa construção, para que possamos juntos passarmos por isso. Tá ok. E em relação ao ensino à distância, que é um tema aí muito recorrente, que acredito que a maioria dos estudantes tem dúvida, né, sobre isso. Se a gente considerar que tem muitos alunos, né, como já foi dito aqui, que não têm acesso a uma internet de qualidade ou não têm acesso a celulares e computadores, e que também tem 36% dos discentes que discordam, da implementação do ensino à distância. Então a gente gostaria de saber qual que é o parecer aí do Deixa eu senhor me da desculpar, universidade estou te se chamando de vai ter Tiago, você implementação do parece ensino com à o Tiago, distância meu ou não. aluno. É Ou se já foi Felipe, decidido se desculpa, não foi, Felipe. ou se Mil é desculpas, possível. mas é que o Tiago é o apego de professor, e era um bom aluno, tá? É, Muito Felipe? bom aluno, então me desculpe. Não, sem problema, É, tranquilo, quando a gente fala de modalidade de não tem problema. ensino, Felipe, tem uma questão muito interessante. Outro dia eu até fiz um comentário, as pessoas falaram, não, Marcelo deturpou o Paulo Freire. Não Tá deturpei, ótimo. não. O Paulo Freire não era contra as tecnologias, ele não endeusava a ideologia e nem demonizava. Ele dizia, e por isso eu faço uso dela. E aprendi isso vendo os meus netos. E por isso, quando fui secretário de Educação de São Paulo, eu levei o computador para a sala de aula. Eu levei para as escolas, não só já, mas para as escolas. Né? Ele foi secretário, se eu estou enganado, em 88, fica 2 anos. Né? Pedagogia da autonomia. Nós precisamos saber usar essa tecnologia. Nós não podemos transformar a tecnologia no ser humano. Então, quando a gente fala das aulas remotas emergenciais, é que nós vamos usar de tecnologia para responder a um problema que é o agora, emergencialmente. O que vamos fazer depende muito do ponto de vista que nós temos de educação e que acreditamos. Eu, particularmente, não defendo precarização do trabalho docente. Eu sou licenciado em Educação Física, tive a chance de ir para o campo da educação, poderia ter um campo mais técnico, mas fui para o campo da educação, um campo que me acolheu, que eu prezo tanto, trabalho com formação de professores e jamais concordaria com precarização do trabalho de docentes. E prezo pela qualidade de ensino, e a universidade pública se fez pela qualidade de ensino, pesquisa, extensão, compromisso social, né? E é isso que eu defendo. Nós temos uma comissão que foi criada na congregação, participa dessa comissão, da congregação ligada à PROEM, um colegiado que abriga chefes de departamentos, coordenadores de curso, com representação de técnicos e discentes, e foi criada uma comissão que está discutindo. Hoje eles tiveram uma reunião, tem trabalhado muito essa comissão. Hoje eles tiveram essa discussão, jogaram as cartas na mesa. Você tem 3 possibilidades hoje, né? Segundo está posto lá, por isso que eu falo que a gente trabalha de maneira muito transparente. Existe a possibilidade de atividades remotas emergenciais, ou pode existirem outras, pode ter outras formas, acho que a gente pode apontar para isso. Não ter nada, né, agora no segundo semestre, e aí lembre-se que aí passamos a ter um problema social para o ano que vem, né, 2.795 vagas, algo que a gente tem que colocar à mesa também, ou voltar presencialmente. Como voltar presencialmente fora de questão, sem possibilidade alguma, na minha concepção, enquanto representante da instituição, eu digo, muito difícil isso acontecer no segundo semestre. Mas não está decidido ainda não. Dependemos muito do envolvimento de todos. Eu gostaria, gente, que nesse momento, é o momento da pandemia, estamos próximos eu peguei os dados de hoje, mas hoje pela manhã eram 58 mil mortos no país.
A pandemia, ela traz um grande desafio para nós, a capacidade de sermos solidários um com os outros. Não é o momento da gente acirrar diferenças, desde que as pessoas tenham ética. Não é o momento da ofensa aos outros. É o momento de dar a mão e a gente tentar, juntos, e aí eu falo muito em relação à universidade, mostrar a importância da vida e como a solidariedade é algo bonito, porque com ela podemos superar problemas. Tem pessoas que são favoráveis a uma saída, tem pessoas que são favoráveis a outra saída. Enquanto reitor, sou responsável por mediar a discussão, garantir que a discussão aconteça. Mas me perguntam o que é mais belo de ser professor. O que é mais belo da educação? É a capacidade civilizatória que ela traz para todos nós. É a capacidade de me enxergar no outro, e se eu prego a paz, jamais poderá sair da minha voz um discurso de ódio. O ódio só semeia ódio. E quem semeia ódio vai colher ódio. Então, temos que mostrar, enquanto universidade, o quanto estamos preocupados com a sociedade, com a nossa formação. Eu, professor Marcelo, estou muito preocupado com a minha formação enquanto ser humano e professor nesse momento. Vamos trabalhar juntos e buscar uma saída sem deixar ninguém para trás, né? Olhando as diferenças, sem dúvida nenhuma, mas garantindo que possamos ter um futuro, que a humanidade possa ter um futuro. Então, e relacionado a isso, do ensino à distância, Uhum. a gente sabe que a maioria dos cursos, né, acredito que todos os cursos eles demandam uma carga prática, né, de atividades, não só aulas teóricas. E como os laboratórios da universidade são lugares Uhum. que são possíveis de acontecer, eles acontecem, no caso, tem aglomerações nesses laboratórios, não é possível ter uma aula em laboratório sem aglomeração, né? Então, eu gostaria de saber Essa se seria é uma outra possível discussão também uma volta importante e controlada bastante apenas de delicada, aulas práticas e laboratórios, Felipe. enquanto que aulas A teóricas sejam online. gente tem os técnicos de laboratório. Um grande receio que nós temos é expor os nossos técnicos também, expor alunos, expor professor e expor técnicos. Essa é uma questão que a gente tem que trabalhar com muita delicadeza, porque ela é complexa e é difícil. As pessoas têm medo, as pessoas temem pela sua saúde. O que eu ouvi, Felipe, de outras universidades, a discussão que eles têm feito, são disciplinas híbridas. Disciplinas, desde que a gente sabe que tem disciplinas que necessitam obrigatoriamente, simultaneamente, acontecer a carga horária teórica e a carga horária de prática. Mas o que a gente viu, depoimentos de outras universidades, é que eles estão antecipando a carga horária teórica, uma disciplina especial criada para isso, atrelada à possibilidade de volta presencial controlada a disciplinas práticas em laboratório. São experiências de outras universidades que eles estão construindo. A gente não chegou a esse ponto ainda. Nós tivemos um grande desafio, Tiago, e por isso que a gente ainda está na discussão, está ponderando, né, com muita calma, para não tomar decisões abruptas, aí não a decisão do reitor, mas a decisão do coletivo. Nós começamos a discutir isso tem muito pouco tempo, nós chegamos à gestão há 52 dias. Quando nós chegamos, tínhamos que recompor os conselhos da universidade. O CONEP não tinha membros, a eleição do CONEP, inscrição para membros do CONEP, está encerrando hoje para os docentes, para técnicos. Então, a gente teve que recompor os conselhos. Com a CONEP, a gente só conseguiu, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Ciência, fazer uma reunião de trabalho. Então, está recompondo o coletivo para tomar as decisões. Mas é algo, sem dúvida nenhuma, que a gente vai colocar também em discussão. A possibilidade, como ficam as disciplinas práticas. A gente recebeu o decreto um mês atrás, logo que estava chegando à gestão,
que a própria SERES, que é do MEC, o órgão ligado ao MEC, Secretaria de Regulação da Educação Superior, que fiscaliza o funcionamento da educação superior junto com o INEP, proibia a gente substituir as disciplinas práticas por outras possibilidades. Então, porque entende que as disciplinas práticas envolvem laboratórios, envolvem atividades de campo. Então, são discussões que a gente ainda vai fazer. Eu não posso dizer que teremos, porque não é uma resposta minha, é uma resposta do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. É porque ele é o responsável por zelar pelos projetos pedagógicos de curso, pela formação, não só na graduação, mas na pós-graduação também. Então, é o órgão da casa que vai tratar desse tema. O importante é subsidiar o CONEP com informações, com propostas, com sugestões. A comissão vai fazer isso da congregação, mas é importante que os departamentos façam isso, que os CEAs façam isso, que o DCE façam isso, que os sindicatos façam isso. Dar subsídio para a tomada de decisão. Claro que eu sei que muitos estudantes também estão sendo pressionados para uma resposta. Quando voltamos? Acho que a gente tem que ter calma, estamos andando, não estamos parados, estamos trabalhando para dar essa resposta. Tá bom? Ok. E já relacionado a questões pós-pandemia, gostaria de saber se o senhor já tem uma decisão formada Boa pergunta, sobre não, bem legal. precauções que iremos adotar Nós temos quando as aulas presenciais voltarem. deu um delayzinho. No caso, medidas Então, é uma boa pergunta. A ou gente diminuição, também, nesse início de gestão, foi recomposto o comitê não sei, ou de acompanhamento da Covid-19 da UFSJ. É um comitê bastante técnico, né? Quem preside é a nossa vice-reitora, a nossa companheira nessa jornada de gestão. E nesse comitê nós temos pessoal da área da saúde, né? Eu já falei anteriormente, os nossos infectologistas, epidemiologistas, virologistas, e eles têm discutido, e tem a representação técnica, discente também, então eles têm discutido, acompanhado o avanço da doença, vão fazer uma proposta de biossegurança, né? A gente espera essa construção nesse coletivo, vão nos orientar, vamos produzir material para isso. Por coincidência, né, a gente até tinha colocado isso anteriormente, hoje o MEC divulgou um protocolo de biossegurança para o retorno às aulas. Então, quando chegar o momento de retorno presencial, a universidade vai se preparar com EPIs, né, é um estudo que nós já estamos fazendo, álcool gel, a professora Rosi tem se incumbido disso brilhantemente. Então, vamos retornar com segurança, respeitando os protocolos de segurança. Claro, as pessoas falam muito, mas se tiver vacina? A vacina, a partir do momento que tivermos uma vacina ou vacinas, imagine o que é produzir vacina para uma escala mundial, mais de 7 bilhões de habitantes, e vacinar 7 bilhões de habitantes. Demora. Então, enquanto isso acontece, temos que adotar os protocolos de segurança. A conscientização, o respeito às normas sanitárias serão de extrema importância no momento que for possível atividades presenciais, né? Mas só vamos tomar sempre lembrando, sempre deixando claro, que só tomaremos essa medida com segurança, com muita segurança. E não vejo isso a curto espaço de tempo, né? No segundo semestre, muito dificilmente, né? certo. E em relação a isso, Seria uma o senhor decisão acha que é extremamente possível dolorida, não minha, né? Porque isso diminuir é uma o número discussão da de ingressantes comunidade que acadêmica entram por via seus semestre na conselhos. universidade?
Eu não colocaria isso na mesa, não. Porque excluir ingressantes significa que a gente está abandonando muita gente e provavelmente nesse momento quem é abandonado são os mais vulneráveis. Então eu não trabalho com essa possibilidade. Eu acho que seria autofágico, né? Seria cortar na própria carne, né? Então, a gente não entrou nessa discussão, não. E mesmo no fórum dos reitores das universidades é, federais brasileiras, na Andifes, essa discussão não foi trazida também, não. Tá? Então, nem me atrevo nem quero pensar nisso, né? Eu acho que seria para nós, professores, para quem lutou pela expansão da universidade pública. Correto, correto. E tem outra pergunta aqui. Como serão repostas as aulas que foram perdidas? O que eu quero dizer com essa pergunta é que Aí eu como posso falar será enquanto alguém da adaptado o área da calendário? educação, que foi No pró-reitor de caso, ensino tanto e o calendário trabalhou com de projetos pedagógicos de 2020 curso. quanto o de 2021, Sempre né? existe a possibilidade dos remanejamentos de disciplinas que possam ficar faltando, mas é uma decisão também dos colegiados de curso. Quando o CONEP se reúne, ele garante que os colegiados terão autonomia para essa recomposição, remanejamento de unidades curriculares que seriam no semestre, vão para o outro, enfim. É uma decisão que tem que levar a especificidade de cada curso em consideração. Melhor colegiado para fazer isso é o colegiado de curso, acompanhado do NDE, do Núcleo Docente Estruturante. Mas aí são questões ainda que a gente trabalha muito mais no plano macro, autorizando que sejam feitos, por exemplo, esses acertos. Né? E tem, tem muitos alunos que estão no final de curso, estão formando e estão com dúvidas em relação à colação de grau, a pegar diplomas. Uma das perguntas que a gente recebeu aqui de um dos alunos foi a seguinte: gostaria de A saber gente tem como a mantido as universidade colações de fará grau. com a colação de Até essa grau semana, e a semana como vamos passada, retrasada, a pegar gente autorizou a os Pró-Reitoria de diplomas. Ensino a continuar executando as colações, né? Elas estão asseguradas. Também foi assegurada a defesa dos TCCs por banca remota, usando salas, né, virtuais, combinando com a banca e o aluno, a plataforma que será utilizada. Isso está garantido. A gente tem emitido também os atestados de conclusão de curso, os diplomas. Na dificuldade, eu sugiro que entrem em contato com a DICOM para não expor ninguém. Depois, a DICOM vai assegurar alguma forma que esse diploma chegue nas mãos do solicitante, tá? Mas a gente trabalha nesse sentido. Agora, a colação, as defesas estão asseguradas nesse momento. Então, outra dúvida que um aluno me enviou, que é um aluno que também está formando, foi a seguinte: ele disse, já estou com status de formado, falta apenas colar o grau, que nem acesso ao CONTAC eu tenho mais. Como devo proceder? Ele pode mandar um e-mail para a DICOM ou para a própria reitoria, a gente encaminha depois para a DICOM, porque talvez esse seja o status dele, né, de conclusão de curso. Dá para ele mandar um e-mail para a gente, reitoria@ufsj.edu.br, né, ou dicom@ufsj.edu.br, para a gente ver o caso dele, tá bom? A gente encaminha para a reitoria de ensino de graduação também. Ok. E ainda em relação ao ensino remoto, um aluno que me perguntou qual que é o maior desafio que o senhor
está tendo com a implementação, com a decisão de ter o ensino remoto, e se a reitoria busca auxílio de empresas júnior, laboratórios e outros projetos de extensão para encarar esses desafios, né, que o aluno aqui perguntou. O maior desafio nesse momento claro, aquilo que eu já falei para vocês anteriormente, né, é algo novo para todos nós, a pandemia, né? Outro dia, uma entrevista numa rádio, perguntaram se meus companheiros e companheiras que somos professores, né, pesquisadores, se estávamos preparados, né, para isso. Em síntese, é isso que ele quis dizer. Falei, olha, antes de tudo, somos seres humanos, claro que nós recebemos com muita preocupação, muito espanto, né, o que aconteceu do início do ano para cá. E a gente está se mobilizando. Isso é a ciência, né? Isso é você trabalhar com a ciência, acreditar na ciência, buscar as respostas. Então, nesse momento, apesar de um início de gestão, passar por algo que talvez outros não passaram, né? Então, a gente estava compartilhando uma experiência nova para todos nós de diferentes gerações. É uma experiência muito diferente. E aí tem que dar um tempo. A democracia, os processos democráticos, eles não são impositivos, eles não podem ser. Eles são construídos. E isso é bonito, né? Então, a gente está construindo com a comunidade acadêmica uma saída, né? É isso que nós temos feito. Tem um tempo. As pessoas vão ter que ter paciência nesse sentido. Leva-se um tempo. Claro, as empresas juniores sempre foram muito parceiras, né? Eu já tive a chance de trabalhar com eles na época da Proem, na mostra de profissões, que fizeram um trabalho muito legal junto conosco. É claro que a gente conta com as empresas juniores. Nós fizemos uma reunião de trabalho no mês passado no Conep, e a gente publicou a carta, está no site da universidade. Uma das questões colocadas pelos professores era a necessidade de nós, professores, e isso vai ao encontro do mapeamento, de precisarmos de qualificação para podermos trabalhar com o ensino remoto. Isso está posto, né? A gente discutiu isso na reunião de trabalho do Conep e agora veio no mapeamento, né? Para a grande maioria de nós, professores, concordando parcialmente, ou concordando plenamente, ou discordando parcialmente, precisamos de capacitação para isso. Uma das propostas que foi trazidas para a Pró-Reitoria de Ensino, a professora Elise e o professor Vicente, e junto com a nossa diretora do NEAD, era de, além dessa capacitação, talvez podemos ter bolsas para os alunos monitorarem também professores. Porque, veja, Felipe, seu exemplo, você está aí, você orientou o caminho para a gente poder chegar nessa live. Negar esse conhecimento que os próprios alunos trazem seria um erro. A gente pensa, inclusive, nas monitorias para que possam auxiliar também os professores, né? Então, são saídas que nós temos encontrando, saídas belas, né? Porque envolve todo mundo em um projeto para atender uma demanda que é a formação de todos vocês, né? Então, a gente está trabalhando nesse sentido. De toda dificuldade, sempre vai ter algo belo, né? A gente poder construir coletivamente essa saída supera qualquer angústia que a gente possa ter ao longo desse tempo. Certo. E um aluno aqui quer saber sua opinião pessoal. Se o senhor acha que o ensino à distância ele pode afetar negativamente na formação do aluno. Aí uma experiência pessoal, depende o que for feito dele, né? Quem faz as coisas somos nós. Se nós tivermos a intenção e o esmero, a dedicação para fazer algo bem feito, não é a modalidade que vai ser ruim ou melhor. Depende do que a gente vai fazer dela. Queria dar um depoimento, Tiago. Em 2012, eu tive a chance de estar em Cuba, em Havana.
e conhecendo as pessoas, porque eu fui lá, queria conhecer a educação básica, e algo me surpreendeu quando me deparei com pessoas que falavam fluentemente o inglês, mas o alemão, o italiano, mas especialmente o inglês por causa dos embargos que foram postos a Cuba. E aí eu descobri um projeto que me chacoalhou muito. Eu perguntei a eles como é que eles foram treinados. Isso eu estou falando que eu estive lá, né? Eu estava lá com as pessoas, estava lá no chão da escola conversando com as pessoas. Eles usaram da teleaula, da videoaula. Eles usavam vídeos, fitas cassete, fitas VHS e vídeos cassetes e treinavam, aprendiam ali, né? Claro que você tem todo o trabalho construído. Isso foi uma questão muito central para mim, porque eu tinha o preconceito, e assumo, do que seria uma outra modalidade de ensino, porque eu fui preparado para uma outra e eu descobri que podemos ter respostas para as coisas, né? E se Cuba fez aquilo, com toda a existência que nós, né, nós que somos do campo progressista podemos ter, e foi uma experiência muito bonita. Então não é a tecnologia que torna algo pior ou melhor, somos nós. Depende do que a gente vai fazer disso. Então, pessoalmente, como fizeram uma pergunta pessoal, eu, professor Marcelo, que sou do campo da educação, estou dando essa resposta. Depende do que a gente vai fazer dela. Certo, muito bem colocado. Eu gostaria aqui de fazer um breve comunicado antes da gente passar para a última pergunta, que é que muitos alunos estão tendo dúvidas por que a gente desativou os comentários. Isso foi uma decisão do PET, da gente que está fazendo a live, do grupo PET, para que não ocorram distrações e possíveis empecilhos durante a live. Como a gente já tinha disponibilizado uma caixa de perguntas para os alunos antes, a gente já montou um cronograma da live, tudo certinho. Aí a gente chegou à conclusão que desativando os comentários a gente poderia ter uma fluidez melhor da live. Aí só queria deixar bem claro que a decisão foi do grupo PET e não da reitoria. E te chamei de Thiago de novo, Não, Felipe. Deixa eu dar uma informação importante. Pode endereçar o pedido de colação de grau direto para a SEASA, tá? SEASA, arroba, ufsj.edu.br, tá bom? tá ok. Tá bom, então. E uma última pergunta que nos foram enviadas é qual a posição do senhor em relação ao pronunciamento de enfrentamento ao Covid que no ensino superior, né, que foi publicada pelo Ministério da Educação? Que no caso, se os cursos ou colegiados possuirão autonomia para implementarem o ensino à distância ou se essa vai ser uma decisão da universidade como um todo. Eu não vi o pronunciamento, eu não tive chance ainda. Depois que terminar, a gente teve várias reuniões durante o dia, eu fui recebendo síntese, né, comentários, eu não vi ainda. Eu sei que tem envolvimento da RNP. A RNP teve o presidente da RNP, não sei, acho que ele é diretor, não é presidente, eu não me lembro o cargo dele. Ele participou da reunião do Fórum dos Reitores na Andifes no mês passado. E eles já assinalavam algumas coisas. A gente tomou conhecimento, por exemplo, da limitação de acesso à internet via RNP, né? Então, a gente sabe que a RNP está envolvida nessa discussão, que é uma empresa, como eu já falei, me parece muito séria, sempre prestando serviços, presta serviço de internet para as universidades, enfim. Agora, a outra questão que eles colocam ao final da pergunta, Felipe, foi qual seria. É, se, se a decisão seria ou de cada curso Ah, sim, colegiado ou da sim. universidade como um todo.
A universidade, aí no CONEP, o CONEP ele vai regulamentar a situação. É uma tomada de decisão que a gente tem da volta às aulas. Eu não posso dizer como é que vai ser, porque isso vai ter que ser construído. Vou repetir várias vezes, isso vai ser construído. É uma tomada de decisão. Os colegiados de curso têm suas autonomias, porque eles são responsáveis pelo curso. Claro, o colegiado de curso, como a própria reitoria, como o próprio nenhum de nós vai poder colocar em risco qualquer seja aluno, técnico ou discente. Então, é algo que vai ser construído coletivamente, são decisões a serem tomadas. Como eu falei anteriormente, quando a gente falou de disciplina híbrida é uma experiência de outras universidades, a gente não chegou a discutir isso aqui, não. É uma experiência de outras universidades. Mas outras universidades têm professores que estão indo, no primeiro momento, para as atividades remotas especiais. A atuação deles serve até como um piloto para saber como funcionou, se foi bem. Claro que esses que estão indo, aqueles que estão se sentindo capazes, preparados para isso, e a partir da experiência deles, socializar para a universidade para saber como caminhar. E se outras universidades não tem sido obrigatória a saída, né, de todos, enfim, mas a gente ainda não sabe como isso vai ser na nossa universidade, depende mesmo das discussões que nós teremos daqui para frente, até o fim dessa discussão. Beleza. Então, esse é o fim, né, das perguntas. E o senhor tem mais alguma colocação, alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Não, queria agradecer, Felipe. Desculpe quando chamei Thiago, ao carinhoso, mas Felipe, muito obrigado. Eu acho que o Sabaris é o cartão de visitas do PET, onde a gente não poderia esperar, né, outra coisa, né, a disponibilidade, o convite, a vontade, porque vocês também estão prestando serviço para a universidade. Muito obrigado por aquilo que vocês fizeram. Que a universidade seja tomada desses exemplos dos alunos do PET. Somos uma única universidade, temos que nos preocupar uns com os outros, né, e com a sociedade, sem dúvida nenhuma, mas eu sempre gosto, quando eu sou da educação, a gente educa pelo exemplo e não pela fala. Falar é fácil, executar o que você prega é difícil, porque é uma tarefa diária. Ser solidário, justo com as pessoas, é uma prática constante, e não só no momento que me convém. Então, nesse momento de pandemia, que precisamos uns dos outros, sejamos solidários, unidos, para passar por tudo isso. Claro, e aqueles que podem, infelizmente não são todos que podem, tem muitos daqueles que estão na linha de frente nesse momento, ex-alunos nossos dos cursos de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, enfim. Mas também temos aqueles que as pessoas esquecem, né? Que são aqueles que estão nos serviços gerais dos hospitais, na limpeza, aqueles que estão dirigindo as ambulâncias, socorrendo as pessoas nesse momento tão grave. Fica aqui nosso profundo respeito e por eles, né, essas pessoas e por os outros profissionais também que estão atuando para que a gente possa manter aquilo que é essencial, fica o nosso respeito e para aqueles que podem, fiquem em casa, fiquem bem, tudo vai passar. Somos uma única universidade, uma universidade do povo. Muito obrigado, Felipe. Boa noite. Mas fica aqui todo meu convite, meus cumprimentos também ao Grupo PET. Muito obrigado por essa chance de dirigir a Muito vocês. obrigado também. Gostaria de agradecer novamente, em nome de todo o Grupo PET, Materiais de Inovação, e ao nosso tutor, né, o Antônio Sabaris, e também pela oportunidade, né, de estar podendo fazer essa live aqui e trazendo a informação para os nossos colegas. E queria também deixar um recado aí para o pessoal que está assistindo, para que sigam o nosso perfil no Instagram do PET, porque a gente vamos ter mais lives como essa, e até com outros participantes, e a gente também está tendo publicações informativas toda semana,
dentre curiosidades e oportunidades de estágio. E essa live, ela vai ficar disponível na nossa TV, no Insta TV, né? E também ela vai ser postada lá no canal do YouTube da TV UFSJ. Então, quem quiser conferir ela depois também, ou aqui no nosso IGTV também vai estar disponível. Muito obrigado novamente e até mais. Boa Até mais, boa noite. noite. Obrigado, Felipe. Obrigado. Eu agradeço.